Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, nós gostaríamos de rogar a Jesus pela sua proteção aos trabalhos que aqui nós nos dispusemos a realizar hoje. Rogando também aos demais espíritos que atuam em nome do Cristo perante a humanidade, que possam proteger o ambiente, criando faixas vibracionais de proteção contra os pensamentos e sentimentos menos dignos que porventura tentem a dificultar os trabalhos de hoje. Nós gostaríamos também de agradecer antecipadamente a Deus por permitir que mais essa edição deste trabalho possa ser realizada. E, por fim, agradecer aos nossos espíritos familiares, espíritos protetores, que durante toda a jornada têm nos auxiliado com o seu amor, com o seu devotamento, com a sua proteção e com os seus ensinamentos. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, o tema de hoje, então, que nós vamos procurar aqui apresentar é Mercadores expulsos do templo. E essa é uma passagem do Cristo que ficou assim muito marcada, não é? Porque de todos os seus ensinamentos, ele sempre deixou uma imagem, embora coesa, né? Mas ao mesmo tempo doce e tenra. Mas nesse ensinamento em particular, a imagem, né, que ficou é um pouco mais enérgica. E nós vamos tentar desvendar o porquê que neste caso em particular, ou seja, com relação à venda, né, da fé, ela foi tratada por Jesus com tamanha importância, até mesmo a transparecer na sua forma até mesmo física, né? É claro que o Cristo, sendo um espírito puro, altamente moralizado e intelectualizado, não se utilizaria da violência física para transmitir um ensinamento. Tanto é verdade que ele, embora sim, né, tenha demonstrado de uma forma física aos presentes ali, mas jamais, digamos assim, bateu em alguém ali, ou machucou algum animal, ou até mesmo maltratou os bens dos que estavam ali, digamos assim, de uma forma a subjugá-los, né? Ele se utilizou, claro, de um ensinamento até mesmo físico para que deixasse bem claro, né, que a fé ela é tão importante porque as pessoas acreditam, né, quando alguém fala com elas. É natural do ser humano que se dê um voto de confiança àquele que está proferindo algum pensamento. Então, à medida que alguém se apropria moralmente da questão da fé e transforma numa mercadoria para obtenção de recursos financeiros, propriedades, ou enfim, poder, status, isso transvia a fé em si mesma e engana também ao que depositou ali confiança. E isso pode levar a consequências muito, muito complicadas, tanto aquele que acreditou, né? Há casos até mesmo que de encarnados, né, ou desencarnados, que tenham encaminhado
se encaminhado, né, a situações muito graves nas suas existências, justamente por este motivo. E claro, aos espíritos também, né, que patrocinaram esse tipo de mercadoria, né, transformando a fé numa mercadoria, claro que para estes também o abismo é grande, né? Levarão ali diversas, incontáveis reencarnações para que possam ali saldar as suas dívidas perante aqueles que eles prejudicaram. Então, Jesus ele deixa bem claro nesse ensinamento do quanto, né, se deve procurar ter ainda mais vigilância em nossas atitudes, em nossas falas e nossos pensamentos, para que não venhamos a utilizar dos dons divinos, e aqui nós vamos falar não somente da questão da fé, ou do conteúdo das leis de Deus, mas também, no nosso caso aqui na doutrina espírita, da mediunidade, né? Então, ou seja, médiuns jamais devem utilizar dessa ferramenta divina, né? Ou seja, para obtenção de favores para si mesmos, sejam eles quais forem. Então, vamos dar início aqui justamente na onde, né, no Espiritismo se encontra essa passagem desse ensinamento do Cristo em particular. E ele está lá então no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26º, no item Dai de graça o que de graça recebestes. Então, justamente ali no campo ideal, onde se deve justamente ser alocado a questão dos mercadores expulsos do templo. Por quê? Porque eles não estavam, digamos, dando de graça aquilo que eles receberam. Ou seja, dos conhecimentos das leis de Deus, eles estavam utilizando aquilo como uma mercadoria para vantagens próprias. E aqui nós trazemos então justamente o que está escrito e foi redigido pelo apóstolo Mateus, está no capítulo 21, nos versículos 12 e 13. E o Cristo então disse: A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Salteadores era um termo utilizado na época para o que hoje nós falamos ladrão, né? Então, o que o Cristo aqui ele quer dizer foi que Deus, né, ele é imparcial. Ele deu a vida a todos nós, os seus filhos, e ele não tem uma preferência para um ou para outro. Então, ele emana, né, a sua ajuda para todos indistintivamente. Então, os conhecimentos sobre as leis divinas, que veremos mais adiante, que ela, para a humanidade aqui terrestre, teve a primeira com Moisés e os 10 mandamentos, depois com o próprio Cristo e, por fim, agora, na modernidade, com a doutrina espírita, ele veio para todos, para toda a humanidade, né? Seja então para os habitantes no Brasil, para a Bolívia, ou para a África do Sul, ou para a Nigéria, ou para a China, ou para o Japão, enfim, não importa, é para todos. Está disponível esse conhecimento. A questão é que, quando se algumas pessoas, alguns espíritos encarnados, né, e até mesmo digamos assim, obedecendo a alguns espíritos desencarnados que os influencia, passam a utilizar desses conhecimentos que são públicos, dessa fé, né, que traz desses conhecimentos, passam o que justamente a capturá-los para si mesmos, com o intuito de ganhar dinheiro, ou ganhar poder, ou fama, ou seja o que for. Então, isso
está justamente o que Jesus condena. Ou seja, algo que é público sendo transformado num bem privado. Então, é como está dizendo aqui, né? Deus é como um sol. Ele existe para todos, tanto para o pobre quanto para o rico. Pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Então, claro que não, né? Então, ou seja, se nós não podemos nos apropriar dos bens ou conhecimento até mesmo de um artista ou de, enfim, um texto produzido por outra pessoa e dizer que é nosso e ganhar dinheiro com ele, imaginemos, digamos, o quanto nós não podemos fazer isso com relação ao que vem de Deus, né? Que é justamente, então, a questão das leis de Deus, da fé, né? Do conhecimento sobre a fé. Então, resumindo, basicamente, então é isso que o Cristo quis dar como exemplificação na questão da expulsão dos mercadores do templo. E aqui nós temos que observar bem, né, essa máxima de Jesus. Nós mesmos estamos exatamente aqui nesse momento, né, assistindo essa palestra, seja no computador, no notebook, no tablet, no celular, ou até mesmo no centro espírita ali. Não é? Por quê? Porque nós recebemos já esse conhecimento desde já há muito tempo. Estivemos aqui na Terra em outras encarnações e recebemos já a primeira revelação com Moisés e os 10 mandamentos. Isso veio de graça para nós. Depois, também tivemos a passagem ali, Jesus nos trazendo o seu evangelho, né? Nada mais é do que a expansão do conhecimento das leis de Deus trazida por Moisés. Jesus então alarga, né, esse conhecimento e, novamente, Deus trouxe isso gratuitamente, né, para toda a humanidade. E a pergunta que ficou foi a seguinte: o que nós fizemos desse conhecimento? Será que nós, além de ter recebido, utilizamos bem? Ou até mesmo, será que nós fizemos dela digamos, uma fonte de obtenção de receita financeira? É isso que Jesus condena, não é? Porque nós recebemos isso de graça. E esse conhecimento também não é nosso, né? Ele é de Deus. E, mais recentemente agora, com a doutrina espírita, que o próprio Cristo já havia preconizado também a sua vinda, quando ele disse aos apóstolos que pediria ao Pai que enviasse um outro Consolador, que viesse recordar tudo aquilo que ele havia dito, né, e trazer ainda mais conhecimento. E é exatamente o que ocorre com a doutrina espírita hoje, né? Nós temos então o Evangelho segundo o Espiritismo, que poderia se dizer é uma versão 2.0 da Bíblia, né, do Novo Testamento. Então traz ali a parte, o moral ali, né, com o entendimento, ou seja, à luz dos espíritos superiores. E traz também 4 outros pilares que Jesus não pôde falar na época quando ele esteve aqui encarnado entre nós, né, na humanidade. Que basicamente é a questão dos espíritos, que está hoje no livro dos espíritos, como se formou o planeta Terra, quais são as leis, né, gerais do universo que formam ali a questão dos planetas, que nós sabemos que está na Gênese. Também se existe, né, o plano espiritual ou não, e como é que funciona o intercâmbio entre os espíritos que lá se encontram e os espíritos aqui encarnados, que está no livro dos médiuns, né, os mecanismos, né, como se reconhece a qualidade dos espíritos. E, por fim, a questão do céu e inferno, ou seja, o que é esse céu, o que é esse inferno, que até hoje nos foi apresentado como um local circunscrito no planeta Terra, ou seja, o inferno como se fosse um local no centro da Terra, né,
incandescente e o céu seria, no caso, acima, não é? Mas que no livro Céu e Inferno deixa bem claro que não é um local, digamos, num determinado local que fica esse céu e esse inferno, mas que em realidade essa é uma condição de consciência de cada um. Ou seja, se um espírito está atuando, né, está se esforçando em agir, em falar, e pensar e sentir em alinho às leis de Deus, ele se encontra automaticamente numa espécie de céu interior. Agora, se um outro espírito, né, está, digamos, atualmente no lado oposto, né, em desalinho às leis de Deus, com sentimentos de ódio, falas de, digamos assim, enfim, de escárnio, né, atitudes ali em desalinho às leis de Deus, ora, ele está basicamente num inferno interior. É simples assim. Seja aqui no plano material, como encarnado, ou de uma forma mais ampla, no plano espiritual. É assim que funciona. Mas aí, retornando então aqui ao nosso tema de hoje, e com relação então a esse a terceira revelação que Cristo nos prometeu e que cumpriu, né? Ou seja, hoje nós temos o Espiritismo. O que nós estamos fazendo dela? Será que nós estamos tornando-a uma mercadoria novamente? Será que existe em nós essa predisposição ou não? Então nós temos que tomar esse cuidado. E ali vem aqui somente um adendo, né, rápido. O porquê que Cristo então prometeu o Consolador prometido, né, e que hoje nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que, digamos assim, é como se fosse uma espécie de tradução do que Jesus quis dizer, né, efetivamente quis dizer. Porque no Novo Testamento, o que acontece? Jesus ele falava por parábolas. O que são as parábolas? São pequenas historinhas que se contam para as crianças para que as faça refletir sobre aquele conteúdo e conseguir absorver, né, o ensinamento fundamental que ali se encontra. Então Jesus precisou utilizar esse método, porque se assim não o fosse, ele teria sido crucificado em muito menos tempo, né? Então, como ele precisava de um determinado tempo para poder, digamos, retransmitir todo o Evangelho, ele precisava desses 3 anos, que foi o seu apostolado, ele utilizou, então, o método de parábolas. Hoje, a humanidade já se encontra bem mais evoluída, não é mesmo? Nós demos um relativo salto no sentido da evolução intelectual, o que permite que nós hoje possamos compreender diretamente o que o Cristo quis dizer. Então, por isso que vem então a terceira revelação, os espíritos superiores, utilizando-se dos médiuns, para nos transmitir, ou seja, transmitir à humanidade terrestre, né, justamente o que efetivamente Cristo quis dizer na época, para nos aclarar, já que hoje nós temos essa possibilidade de entendimento. Então, hoje nós temos justamente então a nossa querida doutrina espírita, ou espiritismo, né? Ou melhor ainda, doutrina dos espíritos, que é um nome bem adequado, porque o conteúdo não é de Allan Kardec, que foi o codificador. O conteúdo ele veio basicamente todo ele dos espíritos superiores. Kardec apenas foi organizando, né, esse conteúdo e formatou em livros e adicionou ali alguns comentários. Mas o conteúdo principal e fundamental veio dos espíritos. E assim se deu, né, também nas demais obras do próprio Allan Kardec. Né? Nós temos aqui as principais e fundamentais, as quais nós recomendamos fortemente que leiam, né? que nós venhamos a estudá-las, porque são, assim, digamos, a base da doutrina espírita. Né?
não se pode conhecer Espiritismo sem conhecer, em primeiríssimo lugar, as obras de Allan Kardec. E também o que nós chamamos de obras complementares. E aqui citamos o maior médium do século XX e, quiçá até hoje, do século XXI, Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, que trouxe ali mais de 400 livros de altíssimo teor consolador e instrutivo, todos eles vindos novamente dos Espíritos. E temos muitos outros, né? Nós podemos citar aqui também Divaldo Pereira Franco, que trouxe aí mais de 200 livros, também psicografados por diversos espíritos também, e muitos outros. E então vem o Espiritismo e mostra, né, que o homem está no apogeu do conhecimento das leis de Deus. E quem afirma isso, né, é o próprio espírito de João, o evangelista, que diz o seguinte: digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta o horizonte. Então aqui nos trazendo uma comprovação de que o conhecimento espírita ele tem essa claridade, né, que permite com que a humanidade da atualidade possa compreender as leis de Deus e principalmente colocá-la em prática, que é o mais importante. E isso tudo seria para quem? Se não para nós mesmos. Ou seja, a humanidade, né, encarnada, ou seja, os espíritos encarnados e até mesmo os desencarnados de uma forma geral, que ainda guardam em si o egoísmo, a intolerância, a soberba, enfim, todos os demais adjetivos, né, que nós ainda temos a trabalhar em nós mesmos, né, na verdade as qualidades inferiores que necessitam ser trabalhadas, e que o próprio Cristo também já havia observado na época. Tem aqui até uma passagem em que Jesus estava sentado à mesa, né, estava, digamos assim, cenando, né, com os fariseus, e chega então ali alguns outros, né, e perguntam. Na verdade, quem pergunta foi os fariseus, porque Jesus estava comendo com os publicanos, que eram considerados pessoas de má vida na época. E aí questionam, né, os apóstolos de Jesus, por que o seu mestre está, digamos assim, se alimentando com essas pessoas de má vida? E aí que Jesus ouviu, vira-se a eles e diz o seguinte: não são os que gozam saúde que precisam de médico. O que é bem uma realidade, não é? Os que são, assim, saudáveis precisam de médico. Já estão bem, né? São os doentes que necessitam de médico. Mas aí fica a pergunta: mas esses publicanos, eles tinham alguma doença, fisicamente falando, no corpo físico? Não. Eram pessoas que andavam, caminhavam, tinham todas as funções do corpo, digamos, regulares. Então, o Jesus ali, ele não quis dizer no sentido da saúde do corpo físico necessariamente, mas sim a saúde da alma. Né? O que aqueles espíritos encarnados carregavam em si naquele momento? Se não chagas, né? Do egoísmo, da vaidade, enfim. Então é isso que Jesus quis se referir, né? E que nós, hoje, não somos diferentes. Passados mais de 2023 anos atrás, nós basicamente não mudamos tanto assim, não é? Evoluímos alguma coisa ali moralmente ou intelectualmente um pouco mais, mas ainda nos falta muito a ser realizado em nós mesmos, em termos de melhoria, né, ético-moral. Então, essa máxima de Jesus, que foi proferida lá atrás, ela é válida ainda hoje, para a humanidade toda. Mas e aí, o que nós poderíamos dizer, não é, de um espírita, de um grande ser humano, que foi Francisco Cândido Xavier, que foi assim, deu um exemplo de humildade, vivia com os mais pobres,
auxiliando, conversando, como um igual, né? Amava os animais, ele mesmo tinha vários animais em casa, os tratava muito bem, com carinho, com alimentos saudáveis, as crianças, não é? Sempre com uma forma muito meiga, muito carinhosa, assim, divulgador do evangelho incansável, trabalhador na mediunidade gratuita por toda a sua existência, sempre doou todos os direitos autorais dos livros que recebiam dos espíritos às instituições de caridade, ou seja, um verdadeiro exemplo de esperança para nós, né, para a humanidade. Um grande divulgador do livro, né? Imagina quantos milhões de espíritos foram iluminados através das obras que ele ajudou a trazer aqui a esse plano físico, não é? Um exemplo de caridade, né? Estava ali sempre auxiliando também outras pessoas que auxiliavam ali em trabalhos caritativos, né? Simplesmente considerado o maior brasileiro de todos os tempos, né? Recentemente, através de um programa de TV, inclusive diversas pessoas que diziam ali, alegavam que não eram espíritas, mas que reconheciam em Chico Xavier um exemplo de humanidade. Agora, imaginemos uma pessoa como essa que diz o seguinte: olha, ele disse isso. Mas quem sou eu, né? Se não uma formiguinha das menores que anda pela terra cumprindo sua obrigação. Ou seja, uma formiguinha. Ele mesmo reconhecia o quê? Né? Que a sua pequenez perante Deus. Né? Então, ou seja, se Chico Xavier, que foi Chico Xavier, que para nós, depois de Jesus, nós temos certeza de que é o exemplo maior até hoje, depois de Jesus, na humanidade. Né? Não há outro. Mas ainda assim, ele mesmo se colocava como uma formiguinha. Então, imaginemos nós, né, o quanto nós precisamos ainda nos melhorar, enfim, estudarmos e praticarmos o Evangelho de Jesus. Poxa, mas então eu devo desistir então, porque eu estou muito longe disso, né? Não, de forma alguma, né? Mas por que não? Por que eu não devo desistir? Ora, porque o próprio Chico Xavier nos dá a receita do porquê nós não devemos desistir. Mesmo que nós tenhamos uma vida até o presente momento, digamos assim, de equívocos, sejam eles quais forem, né? Chico Xavier aqui ele nos ensina o seguinte: que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então isso é uma realidade completa, e nós vamos ver isso, inclusive, no próprio exemplo do apóstolo, no apóstolo Paulo, não é mesmo? Ele que era o maior perseguidor dos cristãos, né? Seu nome era Saulo, inclusive, quando ele tem contato com o Cristo, ele se modifica de tal maneira que passa-se então a se tornar o maior divulgador do Evangelho, né? E muda seu nome para Paulo, inclusive. Então, nós também podemos fazer isso, né? Basta nós querermos. É o que o Chico está falando aqui, né? Começar agora e fazer um novo fim, né? Ou seja, fazemos esse nosso esforço diário em nos melhorar pouco a pouco, né? Paulo já era um pouco mais avançado. O seu espírito, ele já tinha, digamos, uma bagagem cristã, né, de certa forma. Faltava ali só umas arestas que foram aparadas ali justamente por essa situação que ele viveu. Nós talvez não estejamos nessa situação, mas não importa. Nós podemos, novamente, começar agora e fazer um novo fim, que é o que importa, que é o que Deus espera de nós. E aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase muito importante para nós aqui, olha, que fala lá: tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem.
Então é isso, né? Iniciemos hoje o nosso devotamento ao Evangelho e nossa abnegação no trabalho diário, no bem, na caridade, né? E que nós vamos conseguir. Até mesmo porque, né? Por que nós dissemos tudo isso? Porque nós que recebemos esse conhecimento das leis de Deus, seja lá na primeira revelação com Moisés, depois no Novo Testamento com Jesus, e mais agora recentemente com a doutrina espírita, nós muito provavelmente seremos convidados, né, ao nosso turno a sermos como uma espécie de garçons, ou seja, que nós venhamos a refletir, a entregar esse conhecimento justamente para aqueles que ainda não têm, que ainda não receberam. E é justo, né? Convenhamos, é justo. Se nós, por nossa vez, nós tivemos essa oportunidade de ter recebido esse conhecimento das leis de Deus, por que não agora nós sermos aqueles que irão iluminar, digamos assim, aqueles que ainda não dispõem desse conhecimento? Então, e isso através de todos os meios, né? Seja ele pelo rádio, pelo CD, em palestras, né? Sejam elas físicas ou seja ela pela internet, no computador, em vídeos, DVD, enfim, palestras físicas, nas conversas com os amigos, através de livros, pela TV. Claro que no futuro aqui alguns poderão dizer, nossa, mas o que é esse tipo de mídia ou outro, né? Ficará na história, mas não importa. Novas mídias surgirão, novos meios de transmissão de informações surgirão na humanidade, mas o princípio é o mesmo, ou seja, nós divulgarmos o Evangelho. Não necessariamente e resumidamente tão somente através de meios de comunicação, mas principalmente com o nosso próprio exemplo, que é o mais importante, né? O nosso exemplo é o que efetivamente faz com que se consolide no próximo o Evangelho de Jesus, né? E até mesmo porque, se nós formos ver essa mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito de verdade traz para nós, que diz o seguinte, olha: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. Então, ou seja, eles já estão anunciando aqui, olha, aproxima-se o tempo, né? Então, nós aqui, aquela fala, né, dos trabalhadores da última hora, ela está justamente nesse contexto, porque se aproximam o tempo e que nós somos esses trabalhadores da última hora. Então, que nós venhamos a aproveitar essa oportunidade. Até mesmo porque está em alinho também com a transformação que o planeta tem sofrido, né? E que já se iniciou um processo em que, de um planeta de provas e expiação, já tem, digamos assim, já está sendo, né, transformado num planeta de regeneração. Então, há aqui, nesse exato momento, uma opção que nós temos que fazer. Se nós queremos, digamos, ir com a coletividade para um patamar melhor de humanidade, né, em que nós vamos estar nos regenerando, né, moral e intelectualmente, ou se nós preferimos nos manter na mesma situação e continuarmos nos equivocando perante as leis de Deus e continuando num ciclo interminável, né, de prova e expiação. Por quê? Porque eu cometo um equívoco, tenho que expiar. Mas só que nesse planeta já não haverá mais espaço para isso. O conjunto dos outros espíritos que estarão aqui vivendo não terão mais o porquê passar, por exemplo, por uma prova que um espírito que está em expiação venha a ocasionar. Então, ou seja, esses espíritos eles terão que migrar para outros planetas, né? Esses que preferirem, né, continuar aqui causando, digamos assim, perante as leis de Deus. Então, nós, né, temos aí essa opção para tomar.
Mas só que para isso, então, se nós decidimos, né, claro, pela nossa evolução, fazendo então, optando, né, por nós revermos os nossos conceitos de moral, de ética, nós vamos certamente, né, ter que nos abdicar justamente do que nos excita o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, seja ele a questão do poder, né, de ser o número um, né, da soberba, de ser o suposto eleito, né, sobre a questão do dinheiro e propriedades que nós venhamos a poder obter justamente com a fé, né, tornando a fé, tornando a religião, ou tornando os conhecimentos de Deus para nós, digamos, ganharmos com isso, né? E até mesmo a questão da fama, né? Que nós venhamos a ressachar a fama para que quem brilhe seja o conteúdo das leis de Deus, né? Os conteúdos que Jesus trouxe. Então, para que nós não venhamos a ser os novos mercadores expulsos do templo, ou seja, espíritos que serão degradados do planeta Terra para outros planetas, porque estavam fazendo da fé, do conhecimento das leis de Deus, seja do Espiritismo, seja do Novo Testamento, ou até mesmo do Velho Testamento, que nós venhamos a justamente, então, a não caminharmos pelo uso, né, disso tudo para nosso próprio benefício. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo deixa bem claro, né? Aquele, pois, que não tem do que viver, procure outros recursos que não os da mediunidade. E aqui nós poderíamos dizer com relação à fé, com relação ao conhecimento das leis de Deus, que está lá no Antigo, no Novo Testamento e no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Então, ou seja, que nós venhamos a trabalhar no mundo numa função qualquer, né? Por exemplo, Chico Xavier, ele foi um datilógrafo. Ele prestou um concurso público, trabalhou por muitos anos numa fazenda que pertencia ao governo federal e ali ele se aposentou, né? Então, com os recursos da sua aposentadoria, ele se mantinha. Agora, todos os recursos financeiros que eram obtidos com relação aos trabalhos mediúnicos, todos eles eram doados, né, repassados imediatamente às instituições de caridade. Nada ficava com ele, né? E ele deixava isso claro até mesmo em registros, em cartório. E é o mesmo que nós devemos fazer, né? Então, nós devemos procurar, sim, termos uma profissão, né, que nos, claro, uma profissão e um exercício de uma função, digamos, em alinho às leis de Deus, né, que seja íntegra, que seja boa, que auxilie a sociedade, que venhamos a obter os recursos financeiros para o nosso próprio sustento e da nossa família, mas que nós jamais venhamos a nos apoderarmos dos conhecimentos das leis de Deus, da fé, né, das pessoas, para ganhar dinheiro com isso. E até mesmo aqui no nosso caso, da mediunidade, de cobrar por consultas mediúnicas, ou cobrar, seja o que for, com relação à apresentação de palestras também. Isso é basicamente o mesmo. O palestrante espírita, ele jamais deve cobrar pela sua apresentação, né? Alguns até ouvi uma certa vez, né, de um suposto palestrante que havia custos que ele tinha que ter disponível. Bom, então se ele não podia fazer aquilo, digamos, de forma caritativa, então que ele não fizesse, né? É melhor assim, mas que jamais cobre um centavo que seja para um repasse de um conhecimento que não é dele, né, que veio de Deus, né? Então é isso, resumindo, né, para que nós não venhamos a ser esses novos mercadores expulsos do templo, né, ou seja, do planeta Terra aqui, né, degradados para um outro planeta
em que lá sim será ainda um planeta de provas e expiações, que nós venhamos justamente a renegar essa usurpação, né, de um bem que não é nosso, é de Deus. Claro que nós não devemos esquecer que não é uma tarefa tão simples assim, não é? Espíritos enganadores, espíritos, digamos assim, vão nos tentar para que venhamos a cair na tentação de obtermos vantagens com a mediunidade ou com o conhecimento das leis de Deus, com a fé das pessoas. Certamente eles vão trabalhar o nosso psique, vão nos enviar informações, né, que tentem tocar até mesmo o nosso sentimento, para que venhamos a nos transviar dessa questão. Não é? E aí, então, nós temos que ter, com certeza, a oração, né, e o estudo em dia. Porque, como Jesus disse, né, orai e vigiai. Né? Ou seja, o orai para que nós venhamos a manter a nossa vibração, digamos, superior, em alinho aos espíritos superiores, e obtermos deles, claro, proteção, né, de conhecimento, sugestões, dicas ali, né? E o vigiar é justamente o nosso pensamento, as nossas atitudes, para que nós não venhamos a cair ali justamente nessas armadilhas, né? Nesses enganos que esses espíritos menos evoluídos vão tentar sobre nós. Isso não tenha dúvidas, não é? E também os encarnados, por que não? Né? De repente, um bom conteúdo começa a ser emanado por nós e venha até nós ali alguns encarnados que, claro, vão querer ganhar dinheiro sobre aquele conteúdo e vão, inclusive, nos oferecer vantagens. E aí, então, novamente, funciona como nos espíritos desencarnados. Basicamente é o mesmo. Né? A diferença é que agora nós temos um espírito encarnado ali que está tentando também nos desvirtuar do caminho das leis de Deus. E aqui nós citamos até um exemplo do próprio Chico Xavier, né? Em que ele era muito pobre, né? Embora trabalhasse, a família era muito numerosa, né? O seu pai, certa vez, que trabalhava como vendedor de bilhetes de loteria, ficou doente e precisava muito de remédios que custavam caro, né? E ali então o pai de Chico Xavier, já sabendo, né, que ele, digamos assim, tinha essa comunicação com os espíritos, ingenuamente nesse caso, né, talvez não tenha sido, digamos, de propósito, né? Mas ele tentou ali, Chico Xavier, dizendo, olha, você não pode pedir aí aos espíritos que eles, digamos, cantem lá os números da loteria, ou algo assim para a gente ganhar um dinheiro, né, para nos ajudar, a gente está com tanta dificuldade aqui, não é? Tá faltando tudo, né? E aí que Chico, claro, ficou assim meio encabulado, né? Ficou, não sabia muito o que dizer ali e claro, ele falou, não, olha, os espíritos jamais, né, aprovariam esse tipo de coisa. E teve que falar isso de uma forma pro pai dele ali que não magoasse, né? Mas aí depois o pai de Chico Xavier entendeu e até brincou com a situação e Chico passou por ela. Então, é isso, né? Então, ou seja, nós seremos tentados, né, por todas as formas aí a nos trair, né? Justamente esse vínculo que nós estamos tentando estabelecer ali com o cumprimento fiel do Evangelho, das leis de Deus. E, novamente, né, mediunidade, então, gratuita. Né? Jamais cobrar um centavo que seja, qualquer consideração que for, enfim, nada, em absoluto. E de qualquer forma que porventura nós venhamos a ser convidados, né, a ter o exercício daquela mediunidade para o bem-estar geral de todos, né, seja de efeitos inteligentes ou seja de efeitos físicos, não importa. Né, caso Deus aprove, né, nessa nossa encarnação
algum tipo de mediunidade de forma mais ostensiva, que venhamos então a não nos esquecermos disso, né, da mediunidade gratuita. Porque está lá, né, no Espiritismo, né, que fala lá, olha, o médium não tem o direito de comercializar o conteúdo que vem dos espíritos, porque seu trabalho é em conjunto com eles, né? Ou seja, o conteúdo vem dos espíritos. O médium é apenas uma espécie assim de intermediário, só isso. Ele só pega um conhecimento que está de um lado da vida e transmite para o outro lado da existência, só, né? Então ele não tem o direito de comercializar sobre esse conhecimento para benefício próprio. E também, aqui nós temos, né, já com Jesus, na segunda revelação, o que ele nos fala lá, que está em Mateus: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Então isso aqui já está bem claro, né? Está muito claro o que nós devemos fazer. Até mesmo porque a gente pensa muitas vezes assim, mas Deus poderia fazer alguma coisa, eu vou pedir a Deus que faça tal benfeitoria, né? Mas nós nos esquecemos que Deus ele não age diretamente no plano material, ou até mesmo no plano espiritual. Deus ele age através dos seus filhos e filhas, né? Ou seja, ele age aqui no planeta, ou melhor, no plano material, ele age pelo próprio homem. Então ele ajuda o homem pelo próprio homem. Então isso de ficar esperando de Deus, nós vamos ficar esperando para sempre, porque Deus ele não age diretamente, né? Sim, nós podemos pedir a Ele, mas nós devemos nos mover, né, para que aquilo ocorra, né? Aí o que vai acontecer? Deus, claro, ele vai abrindo os espaços, ajudando, mas quem vai realizar esse trabalho vai ser o próprio homem, né? Assim no plano espiritual, são os próprios espíritos que vão justamente auxiliando os que necessitam, claro, sempre sobre a bênção de Deus. E ali, então, mais um exemplo do Cristo, de que nós jamais devemos, né, digamos assim, comercializar a fé. Porque na época em que ele passou aqui, esteve entre nós, haviam ali os fariseus, os escribas, né? O que eles faziam? As viúvas que perdiam os maridos, eles iam até a casa delas e faziam grandes orações, né? Fazia todo um ritual, mas, claro, cobravam por isso, e cobravam caro. E o pior, eles, digamos assim, retiravam recursos que até mesmo faltavam justamente a mulheres e crianças, né, em benefício próprio. Então, por isso que Jesus ele sempre foi muito enfático, né, principalmente com a casta religiosa da época em que ele viveu aqui, quando esteve encarnado entre nós, porque é justamente os que tinham já um pouco mais de esclarecimento, mas que ao mesmo tempo, né, não bem utilizavam desse conhecimento das leis de Deus, né? Justamente o contrário, né? Eles comercializavam a fé. E aí nós podemos trazer esse fato, né, ocorrido já aí há mais de 2023 anos atrás, para os dias atuais, e nós vamos ver que, olha, tem certos casos que são semelhantes, se não iguais, né? Nós vamos ver ali certas seitas ou certas, digamos assim, mercadores da fé que fazem o mesmo, né? O que eles se utilizam digamos, da propagação da fé para ganhar dinheiro, né, para si próprios, né? Então, assim, isso é um equívoco muito grave, né, e deve ser, digamos assim, observado. Então, Deus ele não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, portanto, não tem o direito de cobrar nada disso, né? Então, por isso que o Jesus se utilizou daquele método mais material, digamos assim, para passar esse conhecimento.
né? O que ele quis dizer é que nós devemos expulsar com muita energia as paixões e os vícios que estão em nossos corações, em nossos pensamentos, que podem fazer com que nós venhamos a, digamos, tornar a fé uma mercadoria, né? Tornar os conhecimentos de Deus um produto, né? É isso que ele quis dizer. Então aqui nós poderíamos citar, por exemplo, o apego às posses, o apego ao dinheiro, né? Então, assim, é basicamente isso, né, que ele colocou ali naquele momento, o quanto nós deveríamos ser assim, muito enérgicos, muito enfáticos conosco mesmo com relação a essa deficiência moral que todos nós temos, né? Uns em maior escala, outros em menor, né? Mas que todos nós temos, a humanidade toda ainda traz isso, essa deficiência, né? E ele o ensinou e exemplificou. Se deve adorar a Deus, isto é, praticando a caridade, a fraternidade, a justiça e o perdão àqueles que, mercadejando com as coisas santas, a transformam em covil de ladrões, né? Então, ou seja, que nós devemos, o mais importante é sermos caridosos, sem cobrar nada. Resumindo, é isso. Então sejamos nós, né, aquele que venhamos a expulsar de nós mesmos, de dentro de nós mesmos. E aqui nós falamos não exatamente do corpo físico, mas nós enquanto almas, né, ou seja, espíritos imortais. Todo culto, então, à matéria, ao ódio, à intolerância, ao egoísmo, ao orgulho, nada mais é do que a reforma íntima. É o que nós precisamos, né? É o que a doutrina espírita costuma colocar, né, quando nós realizamos lá o curso da doutrina espírita no Centro Espírita, justamente sobre essa questão da necessidade da reforma íntima, né? É simples assim. Então que nós que possamos, né, receber então ali algum dom mediúnico, que nós não venhamos a nos esquecer, né, que nós somos apenas intérpretes dos espíritos, né, que nós estaremos ali emprestando temporariamente os nossos órgãos materiais para que estes possam falar, né, transmitir as suas instruções. E que nós devemos nos colocar como árvores destinadas então a fornecer o alimento espiritual aos nossos irmãos que ainda não têm o conhecimento que nós já recebemos. E que para isso nós devemos fazer gratuitamente, ou seja, não transformar isso numa mercadoria, né, de forma alguma. Então, completando então a apresentação de hoje, né, a palestra de hoje, fica então a mensagem: dai de graça o que de graça recebeste, né? Então, aqui nós temos o exemplo maior de médium que realizou isso, ou seja, na sua existência toda, ele utilizou a mediunidade, né, gratuitamente, e auxiliou ali a milhões de pessoas, de encarnados e desencarnados, né? Um verdadeiro exemplo de caridade a ser seguido. Então, que nós venhamos a conhecer a vida de Chico Xavier e tentar emulá-la, né, em nós mesmos. Isso fica então digamos assim, o convite de hoje para que nós não sejamos porventura os mercadores expulsos do templo, como no passado, quando Jesus esteve aqui entre nós. Tá ok? Então nós gostaríamos de agradecer muito a todos que nos acompanharam até esse momento. Desejamos muita paz para todos. Vamos passar aqui alguns recados finais antes da nossa vibração. Em primeiro lugar, que sempre como bibliografia utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né, para que nos dê ali o conhecimento para as apresentações. Também as imagens utilizadas aqui nessa apresentação, elas foram todas colhidas da internet, consideradas de uso gratuito. Caso alguma não o seja, por favor nos avise no e-mail que está na tela. Também, caso alguém encontre algum equívoco gramatical ou doutrinário, também pode nos avisar lá no e-mail.
E por fim, alguns palestrantes e oradores espíritas que nós tivemos contato, né, no site de vídeo, que nós assim consideramos que tenham, que trazem, né, digamos, um consolo e instrução em alinho à doutrina dos espíritos. Então nós gostaríamos de recomendá-los. Pedimos perdão caso algum palestrante não esteja aqui relacionado, muito provavelmente porque não conhecemos, né? Mas o que não quer dizer que no futuro, quem sabe, não esteja aqui também incluído nessa lista. Então convidamos a todos a estarem agora conosco, então, para realizarmos a nossa prece final. Nós então gostaríamos, em primeiro lugar, de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, aos bons espíritos que atuam em nome do Cristo, por terem justamente nos protegido, nos intuído, a Jesus, né, nosso grande amigo, mestre, irmão maior, que está com todos nós, né, a humanidade toda, encarnada e desencarnada, né? O nosso muito obrigado também por tudo que nos tem feito. Nós gostaríamos de vibrar do fundo dos nossos corações por todo o nosso planeta Terra, por todos os povos, fundamentalmente aos nossos irmãos e irmãs que estão em conflito nesse momento, seja onde estiver, que possam receber o nosso apreço, o nosso carinho, que uma centelha de luz que seja possa atingi-los, auxiliando-os no que necessitam. E queremos agradecer a Deus antecipadamente por nos ouvir e, por que não dizer, por realizar, seja em parte ou na totalidade, aquilo que nós pedimos aqui nesse momento. Porque se nós pudéssemos ver Deus, sim, nós veríamos justiça, mas soberanamente nós veríamos amor, que contém inclusive a justiça e muitas outras qualidades. Então, nós acreditamos firmemente que Deus é mais, e que Deus tudo pode, mesmo que dessa oração esteja vindo de um coração ainda muito pequeno. Nós temos certeza que Deus pode mais e que pode, por que não, realizar aquilo que foi aqui pedido. Então, sendo assim, nós agradecemos antecipadamente a Deus por nos ouvir, né? E que assim seja, graças a Deus, rogando, por último, que possamos estar aqui numa próxima oportunidade para podermos dar continuidade aos trabalhos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.